os apóstolos disseram ao Senhor: aumente-nos a fé. Ao que o Senhor respondeu: se vocês tivessem a fé como um grão de mostarda, diriam a esta moreira: arranque-se e transplante no mar, e ela obedeceria. Depois, versículo 20 e 21. Indagado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: o reino de Deus não vem com visível aparência, nem dirão: ele está aqui, ou lá está ele, porque o reino de Deus está entre vocês. Irmão, essas duas passagens, esses dois trechos que eu li para vocês, eles têm algo em comum, porque eles vão relatar para a gente algo que começa pequeno, mas que cresce até ter um tamanho colossal. Porque aqui Jesus ele se vê questionado, primeiro pelos discípulos, após um ensino de Jesus falando sobre perdão. Os discípulos chegam ao ponto de pedir a ele para que aumentasse a fé. E a mesma coisa os fariseus quando falam do reino de Deus. É interessante que Jesus deixa claro que o reino de Deus ele já se faz presente no nosso meio. Porém, não da forma como talvez os judeus esperavam, de uma forma visível, de uma forma que todos pudessem ver. Não, o reino começa pequeno e indetectável aos olhos humanos. Mas esse reino vai crescer e vai tomar uma proporção muito maior. E é interessante quando Jesus fala da fé, que Jesus fala assim: se vocês tivessem uma fé como um grão de mostarda. É interessante porque às vezes a gente lê essa passagem e as pessoas pensam: do tamanho de um grão de mostarda, ou seja, uma fé pequenininha. Mas não, o que Jesus está falando é como um grão de mostarda, ou seja, uma fé que começa pequena, mas que ela cresce, se desenvolve, até ter um tamanho maior. Mas é interessante, irmão, que aqui a gente tem princípios que são muito importantes para a nossa vida cristã. Porque os nossos cultos são sobre a graça transformadora. Que a gente lembra da transformação que a graça de Deus faz na nossa vida. E é importante, irmão, a gente lembrar que a partir do momento que nós aceitamos Jesus como Salvador, nós vamos entrar num processo chamado santificação. E esse processo, ele dura a nossa vida toda. Porque esse processo tem como objetivo fazer a gente se tornar mais parecido com Cristo. Ou seja, mudar o nosso caráter. Mas não é um processo que é da noite para o dia. É um processo que ele demanda tempo. E assim como quando você planta uma árvore, quando você planta uma semente, é um processo que vai exigir de você tempo, vai exigir de você paciência, vai exigir de você dedicação, vai exigir de você perseverança e cuidado. Mas é um processo que ele gera frutos na nossa vida. E nós de fato perseverarmos para frutificar, os frutos que nós teremos, eles são muito maiores do que o esforço que nós teremos que fazer na semeadura. O problema é que a gente vive uma geração que quer resultado do dia para a noite. A gente vive a geração do instantâneo. E isso muitas vezes, irmão, deixa a gente impaciente. Porque nós não aceitamos o processo de Deus. Nós não sabemos esperar o tempo de Deus. Porque a gente olha para a árvore, mas a gente esquece que antes da árvore existir, havia ali uma plantinha, havia ali uma muda. Antes daquela plantinha existir, havia uma semente. Ou seja, houve todo um processo de crescimento para chegar naquele mundo. O que eu quero te dizer, irmão, é que é da vontade de Deus transformar as nossas vidas. Ele quer mudar a sua vida. Ele quer trazer renovo, restauração e transformação para a sua vida. Mas a gente tem que entender que isso vai demandar tempo, vai demandar um processo e que nós temos que ter paciência, porque mesmo que pareça que não está dando resultado, mesmo que pareça que nada está acontecendo, você tem que ter a certeza que Deus ele está dando crescimento. Mas eu oro todo dia e eu não vejo mudança na minha vida, mas Deus está te dando crescimento. Mas eu busco e não encontro. Deus está te dando crescimento. Eu bato e a porta não abre. Deus está te dando crescimento. É no tempo dele, não é no seu tempo. Mas tem uma coisa no tempo de Deus que nós temos que entender. Que quando nós estamos no tempo de Deus, a colheita é certa. Essa é a certeza que nós temos, que nós vamos colher. Portanto, irmão,
que você possa perseverar, que você possa ter paciência e se manter firme, porque no tempo certo você irá colher. Saiba que o agricultor, ele está no controle e ele está cuidando da sua vida. Aquele que começou a boa obra é fiel para terminá-la. As palmas exaltam o nome do Senhor.